Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Brasília do Meu Coração, o podcast mais querido do Distrito Federal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte aqui para se inscrever, toque no sininho para você receber as notificações de todos os novos episódios que a gente gravar e não deixe de deixar o seu like. Por favor, faça isso e seu comentário se você gostar aqui do nosso episódio. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Roberta Reis. A Roberta é professora de matemática há 21 anos. É pedagoga, pós-graduada em orientação educacional e também mestranda em educação. Além da sala de aula, Roberta também tem uma grande atuação no voluntariado aqui na nossa cidade, por meio da associação chamada Nossa Ação Diária. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Roberta, muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por enxergar a gente, né. Às vezes a gente acha que não está sendo visto e perceber que tem pessoas olhando, que tem pessoas, vendo o que a gente realiza, né, e pessoas dispostas a ajudar a gente também, isso conta muito, isso dá uma energia que a gente precisa para continuar. Sem dúvida, a nossa intenção aqui, Roberta, é trazer todas essas histórias de Brasília, contar grandes histórias, pessoas que empreenderam, saíram do zero, criaram seus negócios, servem de inspiração para outras pessoas, pessoas que fundam organizações não governamentais ou entidades privadas sem fins lucrativos para ajudar o próximo, fazer ações voluntárias. Então, a gente quer mostrar o que que Brasília tem de melhor, como Brasília está no coração das pessoas. Hum. Por isso que o nome desse programa é Brasília do Meu Coração, para a gente trazer todo mundo que ama Brasília, né, e a gente viu que você o que você faz lá é super importante, né, você e toda o pessoal lá que vocês têm. A gente quer contar essa história aqui, mostrar para as pessoas, né, o que está acontecendo. Mas antes, Roberta, vamos falar um pouquinho de você, da sua história, Ah, meu Deus. até até o momento que você chegou aí no Nossa Ação Diária. Você nasceu aqui em Brasília? Eu nasci aqui em Brasília, isso lá no HFA, no Hospital Militar, na área bem, né, bem Brasília mesmo. Aham. Eh, Sou professora, né, e a o voluntário, na verdade, surgiu lá em 2020 só. Então eu sempre tive vontade de participar de grupos, eu via grupos funcionando, mas eu nunca tinha me atentado a isso, né. E aí no final de 2019, início de 2020, a gente começou entregando cestas básicas só, para as famílias, e aí em 2020 veio a pandemia. E eu não sei se, né, todos que estão assistindo conhecem Taguatinga, mas lá tem uma vivenda comercial enorme, e as lojas todas fechadas, ali virou casa de muita gente. E a gente ficava olhando para aquela situação assim: "Bom, cesta básica é para as famílias que estão em casa. E para essas pessoas que estão na rua, o que que a gente vai fazer por elas? Não adianta eu chegar lá e entregar um pacote de arroz. Elas vão fazer o quê com ele, né? Não fazia muito sentido. E aí a gente começou a fazer marmitas para as ruas também. E hoje a gente é muito mais conhecido pelas marmitas nas ruas, a gente faz muito mais do que a entrega de cesta básica em si. Você falou que virou a casa das pessoas, ali a avenida virou a casa das pessoas, os moradores de rua ficaram Não, morando ali, é isso? famílias também. Porque Mas na famílias perderam rua as casas. perderam as Perderam as casas, né? casas. Na pandemia, muitos que tinham trabalhos informais perderam seus lugares. Então a gente vê famílias inteiras ali na Marquês, né? Teve todo um trabalho, teve várias pessoas ajudando, enfim. Mas muitas famílias, quando perderam tudo, foram para ali. E elas foram realocadas, foram tentando, né, se reerguer, mas a gente precisava fazer uma coisa de imediato, né. Por isso que eu falo que a ação ela é diária, porque todo dia tem fome, todo dia as pessoas têm sede, todo dia elas precisam de ajuda, né, de uma certa forma. Então começou assim, começou vendo a necessidade de quem estava nas ruas. Mas ali antes, você nasceu no HFA, mas você já morava em Taguatinga? Não, eu morava no Cruzeiro, na Filha de Militar. Aham, Então a gente fica naquela região ali, né, Cruzeiro, aham. Sudoeste, O setor eh, militar, né, tem o setor setor militar militar, também morei urbano. lá, fiz toda essa parte de Filha de Militar, É. cumpri todos os protocolos, Uhum. passei por todos eles. E você estudou você lembra os colégios que você estudou ali? No Cruzeiro, É, na sua vida, assim, até o estudei ensino médio, você estudou aonde? ensino médio no CIMAN, que é ali na Octogonal, né, Uhum, estudei no Dromos, que era no pátio no ai meu Deus, qual é o nome do terraço shopping, ainda era dentro do terraço, o Dromos que eu estudei, e no Maria Auxiliadora, no SEMA, na Asa Sul, eu fiz 1 ano em cada escola. uhum. E aí você resolveu fazer matemática. Não é comum,
Por que você Então escolheu o curso de matemática? gente, desde da quinta série, né, porque era série ainda, né, Uhum. que eu falei para um Também sou professor dessa época. é, Uhum. e aí eu via um professor, eu gostava muito dele, falei: "Vou ser professor de matemática", e eu nunca mudei. Hoje eu brinco com meus alunos, falo: "Meus pais não mandaram eu estudar". Eu falei que ia ser professora de matemática, todo mundo achou lindo. Meu pai é professor também de educação física, além de militar. Minha mãe achava uma profissão incrível e eles deixaram ser. Eu falei: "Gente, por que que não mandaram eu estudar, fazer engenharia, Mas fazer para alguma coisa?" ser professor de matemática tem que estudar bastante, não é com todo É, mundo imagina. que consegue. E aí eles acharam lindo e eu fui, né, eu nunca pensei em outra coisa, tanto é que toda vez hoje quando me perguntam: "Roberta, o que que você faria se não fosse professora?" Eu falo: "Eu não faço ideia", porque nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa, né. E aí eu fui embora de Brasília com 17 anos, fui fazer faculdade lá no Espírito Santo, fiquei 4 anos e meio lá, e aí depois eu retornei. Porque Brasília, de fato, é um lugar que mais acolhe os professores, né, aonde tem mais área de trabalho, onde tem mais mercado de trabalho. Sim. Então você se formou e já foi ser professora direto, você não teve o outro emprego, assim, antes? Não, lá no Espírito Santo é uma região muito carente de professor. A Secretaria de Educação ia nas faculdades chamar a gente para dar aula. Então eu comecei a dar aula no primeiro semestre de faculdade. A gente já entrava em sala de aula e podia escolher No quantas ensino cargas horárias. fundamental ali, No sexta sé médio. no médio já? No médio, hoje eu tenho alunos que também já tem alguns que são professores, mas já são formados, que eram 3 anos de diferença para mim. Porque eu entrei na faculdade com 17, 18, comecei a dar aula com 18, e eles tinham 18, 19 no terceirão, né, e eu estava lá no meio deles, dando aula para eles. Eles são meus amigos até hoje, porque tinha todo mundo a mesma idade. Por isso que já tem aí, né, 21. Esse ano eu completo 22 anos de sala de aula. Cara, que legal. E eu acho mesmo matemática é para poucos e é uma matéria super importante na formação das pessoas, né. Porque se você compreende bem a matemática, isso vai facilitar você a aprender as demais matérias ali que também são importantes, mas matemática e português são São matérias a base, fundame né. a base de tudo E eu ali. sempre digo para as pessoas que é muito mais difícil humanas. História, geografia, ciências do que matemática. Matemática você aprende uma vez. O seu raciocínio está elaborado ali. Então, qualquer outra situação que você for enfrentar, você sabe como resolver. Uhum. Ciência, geografia, história, todo dia tem uma coisa nova. Se o professor não estudar todo dia, se ele não pesquisar toda hora o que está acontecendo no mundo, ele se perde. E o aluno vence dele, porque hoje essa ferramentazinha aqui tem todas as informações necessárias. Então, o professor tem que estar se atualizando sempre, né? Há 21 anos atrás eu dava aula de Pitágoras e esse ano eu dou aula de Pitágoras do mesmo jeito. Há 21 anos atrás eu dava aula de equações, eu dou aula de equações do mesmo jeito. O que muda são as metodologias. Claro, a gente vai se alimentando aí de práticas pedagógicas, mas o conteúdo não muda, né? Então sempre falo pra gente, se você aprende uma vez só. Sim. É Qualquer igual outro andar de tipo bicicleta. qualquer outro tipo de problema, de situação, você: "Opa, espera aí". Você desenvolve um raciocínio, né, e não só para matemática, para a vida. Você: "Opa, já passei por isso aqui, já sei como resolvo se eu for por esse caminho". E a matemática traz isso pra gente, né. A gente fica muito mais rápido, muito mais ágil no decidir. É, mas eu nem sei se eu conseguiria fazer uma equação do segundo grau hoje. De tanto Bhaskara, tempo sem gente, fazer, teria que mas você sabe a relembrar. fórmula. É, eu teria que relembrar alguma coisa ali, mas seria rápido assim, né, eu imagino. E aí você foi dar aula onde aqui em Brasília? Eu Quando comecei você na rede voltou? Alub, Você dá né, aula no Alub, olha que dei aula no coisa. Alub em 2008, conheci Conheço a umas pessoas Patrícia de lá, lá. conheci todo mundo lá. E aí na Alub eu comecei como professora do pré-vestibular. Fui monitora também do pré, aí fui para o ensino médio, fui para o fundamental, fui para a coordenação, passei por todas as áreas ali, Porque o Alub começou como um cursinho cursinho e depois pré-vestibular. virou escola mesmo, né? Sim, aí virou escola, aí a gente foi aí os professores do pré-vestibular foram para o ensino médio, a gente foi para o fundamental depois, porque iam abrindo as unidades e os professores mais antigos iam abrindo, né, a gente ia passando para os que estavam entrando nas outras unidades e abria as novas. E eu fui coordenadora lá também de educação à distância, passei por todos os setores, e algumas outras escolas de Brasília também. Porque depois o Alub fechou. Fechou, mas eu já não estava mais lá. Hum. Eu saí do Alubi em 2014. E aí você foi pra onde? Aí eu fui para o Leonardo da Vinci. Aí eu fiquei lá também acho que uns 3, 4 anos. Passei pelo Biângulo, fiquei lá 5 anos. Legal, é o que você gosta, né, Roberta? É, e é difícil, porque assim, eu já falei para as pessoas: "Gente, ser professor, eu não vou falar que é vício, porque a gente liga vício a uma coisas ruins, né, mas é uma necessidade, a gente precisa fazer algo, né, aquela necessidade de precisar ajudar de alguma forma". E hoje com a ação até vejo um pouco disso, né, não foge muito. Ser professor e estar nas ruas ali é ajudar pessoas a Exata traçar um caminho, traçar uma meta, né. eu ia falar isso, porque quem quer ser professor já tem uma vocação de querer ajudar o próximo, né, Sim. o outro, de ensinar, de passar conhecimento. Acho que a profissão mais nobre que tem é a de professor.
Pena que não é tão valorizado ainda, né, eu acho que o professor deveria ser uma das profissões mais bem pagas, aqui no nosso país, mas a as coisas às vezes acontecem um pouco ao contrário. Eu espero que, com o tempo, os professores sejam mais bem valorizados. E aí vamos voltar da história da pandemia, chegou a pandemia, você já estava lá no La Salle Não, eu de estava no Colégio Bianco de estava no Bianco? Taguatinga. Nessa época da pandemia você estava onde? Eu morava no Riacho Fundo, Uhum, e aí eu mudei pra Taguatinga na pandemia, em 2020 eu fui pra Taguatinga, e eu trabalhava no Bianco, então a gente trabalhava online, né, era remoto, a gente estava ali dando aula, na varanda, na sala, dependendo do local. Então foi bem mais tranquilo administrar esse início, porque eu estava em casa, né. uhum. Então não foi assim, uma área a mais, na verdade estava tudo dentro de casa, então era meio que agregado, assim, saía de um lugar, ia para o outro, já estava fazendo ação, voltava para os microfones, virava professora de novo. E o que que mudou dentro de sala de aula com a chegada do celular, Roberta, assim, na Tudo, relação do professor com o aluno? eu acho que tudo, porque antes o aluno eu acho que eles sempre respeitaram a gente, mas antes eles tinham necessidade de nos buscar. Eles tinham necessidade de tirar dúvidas com a gente, eles tinham necessidade a gente era a fonte, né. E hoje em dia a gente é um auxiliador. Tudo que eles precisam, eles têm no celular. Então: "Ah, eu não consegui fazer uma questão", tira a foto da questão, aparece a resposta no celular. "Eu não sei tal conteúdo", pesquisa lá que vai aparecer um vídeo de um professor explicando tudo para você. Então eles não precisam da gente para resolver uma questão. Eles não precisam da gente Mas ele não para pode assistir usar o uma celular aula. na prova, Não, mas ele não pode usar o celular na prova nem na escola, nem né, na agora é escola, agora está proibido. proibido. Agora é proibido. Você concorda Mas oi? você concorda que deve ser proibido o celular na sala de aula? Eita, polêmico isso. Polêmico, a intenção é Eh, essa. Se a escola tiver uma estrutura, concordo. Por exemplo, nas escolas que eu trabalhei, na escola que eu trabalho hoje, a gente tem toda a estrutura, então a gente leva os Chromebooks para a sala de aula. Então isso não é uma perda para o aluno. Ele não deixa de usar a tecnologia em sala de aula, porque a escola fornece a tecnologia. Agora, nas escolas públicas, talvez, eles têm computador para todos os alunos usarem? Eles permitem que os alunos tenham acesso, porque é o mundo real. E eles precisam ter acesso à internet, eles precisam ter acesso a essas ferramentas. Então, hoje, o professor é muito mais um auxiliador do aluno e a gente mostra diferentes formas para eles. Então, olha, você pode resolver isso dessa forma. Escolhe a sua. Escolhe a que melhor vai se adaptar a você. O que muitas vezes um computador não pode fazer. O computador dá a resposta pronta. Tá ali, resolvido. Te dá um texto pronto. Mas ele não te dá os caminhos possíveis. E o professor tá ali para isso, para ser esse mediador, né, entre o uso da ferramenta e entre o aluno. Mas se você não tiver um normativo ali do como você vai usar o celular dentro da sala de aula, o aluno pode se perder, porque ele Não, entra e é por ali, isso. E é por fica isso vendo que assim, Instagram, fica vendo WhatsApp, a, outras proibi mensagens e aí não conecta na aula. a proibição veio porque eles não têm maturidade para entender isso. Então, de fato, entre a gente ter um aluno que tenha o celular ali no Instagram, no Facebook, na internet, jogando, porque os alunos jogavam em sala. Sim. E, gente, são 40 alunos para um professor, ele não consegue ver tudo. Então, a proibição, por mais radical que seja, ela se fez necessário para o controle. Então, é que eu falei assim: se a escola tiver toda a estrutura, excelente, não precisa de celular, mas a escola vai dar a ferramenta. O problema é que muitas escolas hoje ainda não têm essa ferramenta. Nós somos beneficiados porque em Brasília tem escolas grandes, escola com estruturas grandes e que não faz falta o uso do celular. Agora, de repente, nas escolas públicas, dependendo da região, não vai ter um computador para cada aluno. E aí esse aluno vai perder o direito de acessar as tecnologias, o que também no dia de hoje ele precisa aprender. É o mundo real, né? Você pode fazer uma mescla ali, né, a aula de hoje vai ser com celular, a aula de amanhã sem É, o celular, porque problema é nem toda que matéria precisa de um celular ou um computador. o problema é que eles não sabem dosar. A gente está falando de crianças que saem da escola desesperadas, pegando na mochila o celular de novo. Então, para eles, aquilo ali virou meio que um vício. E até para nós, E professores, quando falaram talvez virou assim, para todo mundo, né, Roberto, porque todo mundo fica conectado ao celular o o tempo tempo todo, a gente todo. mesmo, os adultos, tá Então, ali sempre assim, e olhando. aí quando foi pra gente, falou: "Não, então a gente também não vai usar. Então, o professor nenhum vai usar, né, vamos seguir o critério". A primeira semana para deixar no armário era uma luta, porque parecia que estava saindo um pedaço da gente também. E aí a gente começa a perceber o quão grave isso é. Uhum. Né, eu vejo aqueles memes do Instagram falando: "Olha, me respeita porque eu fui formada na época da Barça, na época que a gente tinha que ler", né, e um dia ixi, minha filha vai me matar depois, mas ela não vai assistir não. Eu estava em casa, assim, nos raros momentos que eu fico antes de voltar para a escola à tarde, eu tô vendo ela bem assim com o celular, "tã-nã-nã, tã-nã-nã, tã-nã-nã", e copiando.
Aí eu fiquei parada olhando aquela cena, eu "tananã, tananã, tananã", e copiando, eu: que você tá fazendo?". "O dever de casa". Falei: "Que dever?". Ela: "Não, é de geografia, eu tenho que responder um questionário". Falei: "Me dá esse celular aqui". Aí eu bloqueei o celular, bloqueei pelo meu, né. Falei: "É no livro. Você vai ler o texto, vai identificar as respostas, vai resumir, vai responder". "Mas é que já tá pronto". "Não, a prova não vai ter pronto. Você vai ter que passar por uma prova que você não vai ter a resposta pelo celular". E é isso que eles fazem hoje, porque ninguém consegue supervisionar o filho 24 horas. E Então eles ele se quer fazer perdem rápido nisso. o exercício, e aí o Pra ficar celular livre. O objetivo não é eu fazer meu dever de casa e aprender. O objetivo é ficar livre para fazer qualquer outra coisa. Então isso é muito grave. Eles não sabem dosar, até pela idade, então eles vão usar para o que não necessita, né. E é isso que está acontecendo com essa geração. Eles perderam isso de buscar, de aprender. Porque o que eu quero saber, eu pergunto e vou descobrir na hora, não preciso decorar, né. A gente tinha que decorar, a gente tinha que decorar até a tabuada. sim, fazia o resumo, Fazia o né. resumo, páginas e páginas. Hoje eles não precisam disso. Mas a gente não tinha informação na palma da mão, eles têm. Então é essa dosagem que eles não têm e a gente adulto, infelizmente, tem que ser o chato de falar: "Agora acabou, agora não é hora". Que é um pouco o papel dos pais também, né, Hum, Roberto, e dentro de casa colocar esse limite e acompanhar os filhos ali nas tarefas de casa, nas tarefas da escola, para fazer com que ele aprenda de fato, sim. porque na hora da prova ele não vai ter com o celular para consultar. Tanto é que antes a gente não tinha contato com os nossos amigos o dia inteiro. A gente tinha contato com os amigos na escola. Hoje eles conversam o dia inteiro. Então entre eu conversar com meu amigo, no WhatsApp, no Instagram, em que rede for, e entre eu estudar, vou fazer minha tarefa aqui rapidão. E se você ficar ali toda hora parando para olhar a mensagem, olha o livro, tu olha Não, a você não se mensagem, você não concentra, concentra, imagina. A gente que é adulto não você consegue. você não aprende nada, não é verdade? Se eu não deixar meu celular afastado e for estudar, eu não dou conta, porque a gente vai olhar: "Ah, não, espera aí, alguém mandou mensagem". E aí, Roberta, esse seu desejo de servir, de ajudar os outros, na pandemia deu uma aflorada, porque você viu as pessoas, com dificuldades ali na sua região, né, Uhum. foi e aí você foi oferecer marmitas lá para as pessoas de Em rua. 2019, eu estava numa igreja, que era lá no Riacho Fundo 2. E aí a pastora de lá falou: "Gente, a gente precisa organizar os grupos para ver com que área cada um vai trabalhar". Ela: "Roberto, do que você gosta?". Falei: "Ah, não sei, eu gosto de ajudar as pessoas". Ela: "Então você vai ficar com a ação social". Falei: "Vou ficar com a ação social, então o que que eu tenho que fazer?". Ela: "Começa arrecadando alimentos". E a gente começou ali, mas eu ligava para meus amigos, para alguém da família, e a gente abençoava 4, 5 famílias, né. E aí depois quando eu mudei para Taguatinga na pandemia, em 2020, que eu percebi, falei: "Gente, tá errado. A gente só tá cuidando de quem tá em casa, pelo menos tem onde dormir, e quem tá na rua, como é que a gente vai fazer?". E a gente começou com 30 marmitas, que era o que a gente conseguia. Era eu e mais uma amiga, então assim, a gente não tinha muito o que fazer, não sabia como fazer, Mas e você cozinhava? a gente cozinhava, a gente fazia Cozinhava, tudo. preparava a marmita e ia E entregar? levava. Então a gente fazia isso aonde? Na nossa cozinha de um apartamento. Então não tinha uma grande estrutura, né. Então a gente começou com 30 marmitas, ia aos sábados, aos domingos quando dava. Começou a passar frio, a gente começou a ligar para todo mundo pedindo coberta. Falei: "Gente, todo mundo tem uma coberta no armário aí que não usa, a gente quer coberta também". Então começou assim tudo muito no automático, tipo: "Preciso fazer?", né. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma quantidade bacana de voluntários, pessoas para ajudar, pessoas que nem conhecem a gente que ajudam. Mas começou assim, tipo: "Vamos fazer o que a gente pode fazer". Então foi uma ideia que surgiu dentro da igreja, você é evangélica? Sou, mas, as marmitas não. Tanto é que hoje Ah, no essa ideia de ajudar o outro, essa né, ideia de ajudar, de falar assim: "O que 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 as você as gosta de fazer?", né, e foi aí que me despertou isso. Que as igrejas têm uma função fundamental na sociedade de ter essas ações sociais lá dentro, que às vezes são também invisíveis. As Sim. pessoas não sabem que acontecem, né, mas quem frequenta as igrejas sabem que Uhum. tem várias ações sociais ali. E todas as igrejas, tá, Todas as independente de qual igrejas, seja, sim, sim, na igreja evangélica, na igreja católica, em católica, nos todas. próprios, nos centros espíritas Uhum. também tem muita ação social, então E a ação hoje ela conta com todo esse público. sim. Tem evangélicos, católicos, espíritas, pessoas que acreditam em Deus, mas que não seguem nenhuma religião, e eu sempre falo isso para as pessoas: "Gente, o Deus é um só". Mas ajudar o próximo não necessariamente necessita de uma religião, Sim, basta ter um bom coração. e é isso, assim, é isso que eu falo para todo mundo: "Roberta, mas junta todo mundo", eu falei: "Gente, todo mundo tem o mesmo coração, é um coração disponível, é isso que a gente precisa". Se Deus vai se revelar ou se a pessoa não vai querer, não é com a gente, não cabe a nós, né, a decisão ela é individual, mas Exato. cabe a nós ter um coração disponível para ajudar, né, então a ação ela é uma mistura de tudo um pouquinho aí, e cada voluntário tem uma participação muito especial. E aí esse negócio foi crescendo, pelo que eu entendi, né, você começou com
pequena ali 5 pessoas, depois você foi pra marmita e foi ajudando muitas pessoas na rua e tal. E aí qual foi o momento que você falou: "Gente, precisamos aqui fundar um Então, instituto, uma associação", algo lembra que lá no início eu falei do Alubi? lembro. O Alexandre Crispin, né, que era o fundador do Alubi, Queremos trazer ele aqui, mas ele mora mais em ele Brasília, né, ele um tá dia quem fora. sabe. Ele é o maior apoiador da associação. E aí um dia eu estava em casa e, assim, eu mandava sempre mandei mensagem para todos os meus amigos. Então, gente, desculpa, meus amigos também, mas eles sofrem todo mês, porque todo mês eu mando mensagem. A gente ajuda, ajuda de algum jeito. E eu mandei para ele, Alexandre: "Roberto, agora, como é que você quer fazer? Eu vou ajudar todo mês vocês. O que que você está fazendo?" Ele: "Vou começar a ir para a rua com vocês também." Então ele começou a ir para a rua com a gente, começou a entender o que a gente fazia. E aí, depois de um tempo, Roberto: "Mas você não acha que se tivesse um CNPJ te ajudaria mais?" Eu falei: "Gente, a estrutura que a gente tem, a gente não dá conta, porque as doações que chegam dá para fazer as marmitas e comprar algumas cestas. Se a gente abrir um CNPJ, a gente vai precisar de um advogado, de um contador, de um espaço físico, não tem condições para isso." E o Alexandre: "Tá bom, vamos continuar pensando sobre isso e vamos continuar agindo, né." E a gente continuou funcionando. É onde ele falou: "Roberta, eu tenho um escritório de coworking", é assim que fala? Uhum. "Pode registrar lá, não tem problema." É Eu: porque agora "Não." você pode ter endereços virtuais, tem serviços disso dentro das contabilidades, né. E aí daqui a pouco eu chego na única implicação que teve isso. Mas falei: "Ok, mas, Alexandre, eu não tenho contador, não tenho advogado, não vai dar." Aí uma amiga da minha irmã ouviu minha história falando: "Roberta, eu vou ser a advogada da ação, pode ficar tranquila." Eu: "Eita, tá bom, né." Falei: "Não, mas não tem contador, gente, sem contador não dá, contador tem que pagar todo mês, não tem como." E aí a gente foi amadurecendo a ideia, continuava fazendo as ações, a gente criou o Instagram, que definitivamente foi onde a gente ficou um pouquinho conhecido aqui em Brasília. E aí falaram assim: "Tá." E várias doações falaram: "Ah, eu não vou doar porque é CPF, é pessoa física. Então como é que eu vou ter certeza?" Então quem doava eram meus amigos, porque ia para minha conta o dinheiro. E é difícil você conhecer alguém que fale assim: "Nunca te viu na vida", e fala: "Vou doar", É né, as difícil pessoas mesmo. realmente têm inseguranças. E eu falei: "Gente, não dá, não é uma opção, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho como administrar tudo isso." Aí o Alexandre me ligou um dia e falou assim: "O que que falta?" Eu falei: "Não tem contador." Ele: "Eu vou te dar o meu, agora você não tem mais desculpa." E eu: "Eita, agora eu não tenho mais desculpa. Tem advogado, tem contador e tem o local, vamos abrir." E a gente abriu a associação Nossa Ação Diária e, de fato, o CNPJ ele dá uma credibilidade a mais, né. Eu não vou dizer que, extrapolou todas as nossas expectativas, não, não é isso, a gente ainda sofre todo mês para a gente conseguir, mas ele dá uma confiança a mais. Tanto é que hoje tem pessoas que não conhecem a gente, mas que doam porque tem um CNPJ ali, ou seja, a gente presta conta para alguém. Isso faz toda a diferença. As únicas implicações são que a gente deixa de receber doações por ter isso, né, por ter o endereço no coworking, então a gente não tem um espaço físico. O espaço físico é na minha casa. Lá tem um fogão industrial num apartamento de 3 bocas. Como que a gente tem instituições que só podem doar se visitarem o local. Então essas doações a gente não pode receber, porque a gente não tem local físico, eles falam: "Roberta, a gente não pode visitar o seu apartamento, porque senão fica doação para uma pessoa física. Então a gente não pode fazer." Então começa a pensar nessa história de um local e tudo mais. Mas aí vem o aluguel, vem IPTU, vem uma série de coisas aí que a gente também não dá conta hoje. Mas a gente continua pensando sobre isso. É porque não tem almoço grátis, né, Roberta, toda essa estrutura tem um custo. Tem um custo. E aí por mais que seja uma entidade sem fins lucrativos, tem que ter uma renda para você manter aquela estrutura lá, e é difícil mesmo, mas que bom que as coisas foram acontecendo, né, Sim, porque vem um ajuda aqui, o outro ajuda ali, e você vai unindo forças e fazendo com que aquilo vá crescendo, eh, e prosperando. E qual é o público hoje lá de vocês? É o morador de rua? São as então, famílias a carentes gente que às vezes tem tem sua casa, mas não está na rua? a gente tem três ai meu Deus, deixa eu pensar. 3 áreas que a gente trabalha. A gente trabalha com as pessoas em situação de rua. Todo sábado à noite a gente está com marmitas, e agora a gente vai voltar, em janeiro a gente já volta com as ações de sábado também na hora do almoço. A gente conseguiu um doador para fazer 2 sábados no mês para o próximo ano. A gente trabalha com as famílias, com cestas básicas. E aí além disso, por exemplo: "Roberta, eu tenho uns móveis aqui que eu não estou mais usando, você que serve para doar?" A gente busca lá, entrega para uma família que precise. "Ah, eu tenho umas roupas aqui", a gente pega as roupas, divide. Roupa masculina a gente leva para as ruas, porque a maioria da população de rua são homens, né, e em geral, assim, as mulheres não ficam nas ruas, porque normalmente elas ficam cuidando das crianças, né, então elas não vão para as ruas. Roupas femininas, roupas de criança, a gente leva para as comunidades que a gente atende também. E as crianças, que é o nosso xodozinho,
Toda ação de datas comemorativas, a gente faz para elas. Então, a gente faz Páscoa, faz Dia das Crianças e faz Natal. São as 3 ações que a gente tá com elas também. Mas você faz isso aonde? Na rua? Porque você não tem um local. Não tem um local. Então, o que a gente faz, por exemplo, a preparação das marmitas de sexta-feira é num restaurante parceiro nosso. Tem um amigo que faz, ele faz a comida, a gente vai pra lá, monta as marmitas, que é o restaurante do Fabrícios, lá em Taguatinga também. A gente monta as marmitas lá e vai para as ruas. Aos Vamos trazer o sábados, Fabrício aqui para falar ele é do incrível, restaurante dele. ele é muito incrível. Aos sábados a gente faz lá em casa. Então lá tem fogão industrial, tem panelas, tem tudo lá, a gente dá um jeitinho e cozinha lá. As ações com as crianças, a gente faz nas comunidades. Então a gente já fez estrutural, fazendinha do Sol Nascente, Taguatinga, ali no metrô. Gente, Taguatinga Sul, para quem não sabe, no final do metrô tem uma comunidade lá. Tem a comunidade da Boca da Mata, que é do outro lado, e a comunidade do metrô, que é na parte da frente. A gente já atendeu lá também. Samambaia, Águas Lindas, a ação de Natal desse ano já é para Santo Antônio Descoberto também. Então a gente vai escolhendo regiões onde de fato a ajuda não chega, né? Porque tem locais que já são Você não conhecidos. ficou fixo ali na região que você mora, você foi Então, levando para outros a lugares ideia onde inicial é ia sempre, aparecendo. a ideia inicial é sempre a gente tentar ajudar primeiro onde a gente está, para depois tentar expandir, né? Então as pessoas em situação de rua, de fato, a gente faz em Taguatinga. Porque é onde a gente tem mais convivência, né. Eu preciso mudar a minha região antes de querer mudar outro lugar. Mas com as famílias, a gente ajuda cada família por um determinado tempo. Por exemplo: "Olha, a gente vai te dar a cesta básica, a gente vai te dar as roupas, os alimentos, os brinquedos para as crianças", e a gente faz isso durante um ano, a gente acompanha eles. Porque se eles não estão gastando com alimento, já sobrou para conta de luz, já sobrou para conta de água. Já é um pouco do valor ali que eu posso ajudar o meu filho quando está doente. A gente tenta aliviar um pouco a situação para as pessoas crescerem, né, e transformarem a vida. Mas a gente sabe que a gente não vai transformar com uma cesta básica, né, a gente tenta levar um alívio para eles. Então a gente muda, né, a gente não permanece com todas as famílias. Tem algumas que a gente fica desde o início, desde 2020 que a gente conhece eles, e a gente continua levando ajuda, não só de cesta básica, mas a gente conseguindo assistindo, "Roberta, meu filho está doente, não tem um remédio. Ah, eu preciso ir levar numa consulta", esse tipo de coisa a gente faz ainda. Mas o auxílio com o alimento, a gente tenta, mudar as regiões, né, para poder beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Por que você deu esse nome, nossa ação diária? Gente, o diária, eu lembro que eu fiquei pensando muito sobre isso, mas é porque todo dia a gente precisa de ajuda. E todo dia a gente precisa da ajuda de alguém. Às vezes nem o alimento. A rua, e sendo muito sincera pra você, o alimento é uma desculpa. Eles têm. Qualquer um que passa na rua dá comida pra eles. Todo mundo vai ser alimento. Mas o ouvir eles, mas o estar ali pra saber o porquê que eles estão ali, descobrir uma forma de ajudar. Isso não é todo mundo que quer fazer. É mais fácil eu pegar um copo de água, é mais fácil eu pegar um alimento e dar pra eles. Agora o ouvir, Tira aquele sentimento de culpa, né, de você tem as coisas e tá vendo alguém que não tem, aí e você aí dá você vai lá e alguma coisa, entrega. entrega e você vai para casa mais aliviado. Tanto é que muitas vezes é muito mais fácil a gente conseguir as doações para entregar do que ter gente para ir. Muito mais fácil. Eu já cansei de cancelação por não ter gente para ir comigo. Justamente por isso, porque as pessoas querem, muitas das vezes, e é claro, a gente tem as exceções para tudo. Elas não conseguem, eu acho que não tem nem o psicológico para ir, sabe, para ver aquela É realidade, porque porque é difícil. é duro. É difícil, a gente escuta muita coisa. E se você não sabe filtrar ali, você entra junto. De verdade, você entra junto, você entra numa. E o que que você mais escuta ali do motivo da pessoa estar ali na rua? É desilusão. E às vezes, assim, não é com Deus, né, eu falo isso pra eles, porque muitos dali conhecem eles, mas são com as pessoas. Eles se desiludem com as pessoas, eles criam traumas, e a rua é uma fuga, né, então a gente ouve muito isso. Tem homens que se separaram das mulheres pelos mais diversos motivos. Eu não ia tirar minha mulher da casa, então eu saí. Pessoas que brigaram com a família e saem de casa também. O vício, né, o vício para o álcool, o vício para as drogas, e a rua ela não tem lei. Então chega a um ponto que eles se acostumam com isso. E às vezes eles falam: "A gente sente falta só de alguém querer conversar e querer ouvir a gente". Mas também chega um ponto de que não quer sair dali, não quer ir para o abrigo, por exemplo. Então, e isso é um ponto que, assim, é muito importante. Que A você nossa concorda que tem que ter ideia uma porta de saída, porque é um problema. O sim, ideal seria e é uma doença, tirar as pessoas da rua, né. e é uma doença, é isso que a gente precisa entender. É claro que, assim, quem tá na rua tá ali por opção? No início sim, isso é certeza. Ninguém acorda hoje e fala: "Nossa, eu tô viciado".
Você não acorda assim. Nossa, eu preciso beber porque eu tô viciado em bebida. Você não acorda desse jeito. Então é um processo que você escolheu entrar. Então aí é onde está a maioria das pessoas, as pessoas param nessa parte, de que a pessoa escolheu entrar na droga, entrar no vício. E as pessoas param aqui, elas não conseguem enxergar o depois. O depois é uma doença. O depois é um vício. E esse vício precisa ser tratado. Então a gente faz isso. A gente tem várias casas aí, comunidades terapêuticas que abrem as portas pra gente quando a gente precisa. É um dos nossos sonhos também, tá na nossa listinha, abrir uma comunidade. Mas muitos deles não querem. Por quê? Porque tem regras a serem seguidas. E eles aprenderam, eles acostumaram, na verdade, a viver sem regras. Então, levar eles até lá é todo um processo. Assim, a gente tem hoje mais de 10 que estão nas comunidades que a gente levou, que a gente apoiou, que a gente acompanha eles. A gente já alugou kitnet depois que eles saem da casa de recuperação, já conseguimos emprego. Então, a gente faz essa assistência. Mas é se eles quiserem, né? E como você disse, muitos não querem. Por quê? Como é que eu vou Porque convencer? entrar no álcool, nas drogas, é uma escolha, Sim. e sair também, né. Eu falo isso, eu tenho pessoas próximas, Uhum. assim, nessas condições, e eu vejo que não tem, você pode querer ajudar ao máximo aquela pessoa, mas se ela não quiser tomar uma ação prática, uma atitude para sair daquela condição, Ah, não vai sair. não vai sair. Não, e aí o que a gente faz? Todos eles conhecem a gente, né, em Taguatinga, se você andar com esse coletezinho aqui, todo mundo conhece. A gente fala: "A gente tá aqui para ajudar. O dia que você quiser, a gente tá disponível". Então já teve muitos casos, a gente sair de Taguatinga e parar em Águas Lindas, deixar na casa de recuperação, deixar no Guará, tem casa no Guará, tem casa no Recanto, chegar no outro dia ele tá na rua de novo. Aí todo mundo: "Você não cansa?". Fala: "Gente, deixa eu contar para vocês, Jesus não desistiu de mim, né, então eu não tenho direito de desistir de ninguém. Mas mais do que isso, quantas vezes eles quiserem ajuda, a gente vai ajudar, porque é uma vida, e uma vida importa. Agora depende deles, não é da gente mais, o que a gente pode fazer é isso, a gente vai para as ruas, a gente conversa, a gente não acredita que a gente vai mudar a vida de ninguém, porque a gente não tem essa capacidade de mudar, mas eles precisam saber que caso eles queiram, é possível. Agora você imagina, o que a gente tem hoje na vida de adulto? A gente paga água, luz, telefone, muita gente paga aluguel, prestação do carro, comida, lazer, tudo. Aí você vai convencer uma pessoa que está na rua, que não tem nada disso, de que ela pode trabalhar, ganhar um salário mínimo, pagar água, luz, telefone, aluguel, e que isso é melhor? Entende como é muito difícil? Então o que a gente faz é É mostrar para é eles difícil enxergar que isso é muito difícil, sim, porque na minha cabeça, todo mundo quer viver com dignidade, todo mundo quer um teto lá, uma cama para deitar, um teto, uma segurança, ter um lugar para tomar um banho, mas né, para quem já perdeu tudo, nem faz não sentido faz mais para eles, sentido, né. não faz. A gente atendeu um rapaz, e a gente conseguiu encontrar a família deles. Viram a foto dele no nosso Instagram, na verdade, entraram em contato, perguntaram onde ele estava, a gente mediou tudo e a gente foi até a casa deles. E ele sentou assim do lado, levamos a filha, a esposa, a mãe, o pai, todo mundo. E ele ficou olhando pra gente. E a gente conversando com a família, tentando demonstrar apoio. Ele falou: "Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não tô sentindo nada. A única coisa que tá passando na minha cabeça é que eu Ir preciso embora. sair É. e usar mais droga. Eu não tenho mais sentimento. Eu não tenho mais sentimento. Essa dor que vocês sentem, esse amor que vocês sentem, eu não sinto mais nada disso. Eu quero a droga". Hoje, graças a Deus, ele está recuperado, ele está trabalhando, é um advogado. Ele está trabalhando, ele está se reerguendo aí aos poucos. Mas a droga tira tudo da pessoa. Sim, enquanto aquela pessoa ele não tomar a decisão de sair daquela vida, ele não vai sair. Pode ter o amor que for da família, não vai, É entendeu. isso, e assim, E muitas você acha famílias que porque é um problema da sociedade também, né, as pessoas na rua, morando na rua e tal, às vezes tem pessoas que são violentas. Você acha que o Estado deveria tirar essas pessoas da rua de uma forma obrigatória? então, hoje tem muitas políticas públicas, né, que conseguem ajudar. Então hoje tem casas de apoio, casas de acolhimento, mas tem um número restrito de vagas. E que infelizmente hoje eu acho que o governo não consegue comportar, pegar todas essas pessoas. Mas tem assistentes sociais que vão nas ruas de vez em quando, mas de novo, se eles não quiserem, não vai adiantar. Né, a gente leva o alimento, a gente liga para as famílias, eu tenho contato de muitas das famílias deles. A gente liga, conversa, mas parte deles, sabe. E não é fácil, é isso que a gente precisa entender, é uma doença. E sendo uma doença, tem recaídas. Então se eles vão, se tratam, passam 6 meses, 1 ano,
se eles se decepcionarem, eles vão Vão pra droga de voltar. novo. Porque a droga é uma válvula de escape. Às S vezes, a comida pra gente é uma válvula de escape. Às vezes o dirigir pra gente é uma válvula de escape. Às vezes o trabalho é uma válvula de escape. Tem gente que se enfia no trabalho pra poder fugir de outra coisa. Tem gente que se enfia na comida pra fugir. Eles se enfiam nas drogas, né. Então, o problema é que a droga te tira da realidade. O trabalho você continua na sua casa. A comida você continua no seu trabalho, mas as drogas ela te tira da sociedade. E aí você só consegue voltar, além de você ter a força de vontade, você precisa de um tratamento para isso, né. Então não é tão simples. E o motivo de ir para drogas, muitas vezes é uma decepção. Então essa imagina, você não pode se frustrar. Se frustrou, você volta para droga de Mas às novo. vezes você entrou na droga, quando você entrou não era por uma decepção, você entrou porque você achava que era alguém te ofereceu, você achava que ia dar um barato legal, e aí você se ficou viciado naquilo e aquilo virou Mas uma sabia dependência. que, assim, isso Você são os acha que é jovens? assim que começa? Assim são os jovens. Os Eu acho que jovens. os jovens são assim. E nas Você comunidades acha que as terapêuticas tem drogas muitos as jovens. drogas deveriam ser liberadas? Não. Gente, de novo, é aquele assunto lá da dos adolescentes, maturidade. Não se tem. E pra que você vai legalizar uma coisa que vai te levar para o fim do poço, sabe. É claro que o fundo do poço cada um tem o seu, né, cada um é mais fundo do que o outro, mas as pessoas não têm noção do que isso causa, né. A gente tem no grupo vários dos voluntários são meus ex-alunos, alunos e ex-alunos que trabalharam comigo durante muitos anos e que conseguem ver as 2 realidades, e eles se chocam, porque são jovens, né. Então hoje em dia eu tenho certeza que até eles têm um equilíbrio melhor, porque eles veem a consequência. E o jovem, normalmente, ele não vê consequência em nada, né, ele faz porque é legal, porque eu tô numa festa, porque é bacana. E aquelas pessoas que estão na rua, tem poucos jovens, porque primeiro criança não pode ficar na rua, o governo realmente tira, retira da rua. As mulheres normalmente não ficam na rua, porque elas ficam cuidando das crianças, agora os homens, são eles os mantenedores, né, são eles que têm essa postura, então são eles que vão pra rua. E eles, na maioria das vezes, por que que um homem que tá em casa começa a beber? Seja por dívida, seja por traições, seja porque não tá aguentando a pressão. Né, então os casos que a gente atende hoje na rua de homens, a maioria é isso, tá. Agora os jovens de fato, e tem comunidades terapêuticas inteiras só de jovens, que é por isso, é pela influência. Para eu ser aceito no grupo, eu tenho que. Porque você não concorda que tem gente que usa droga e consegue não ficar dependente daquilo, e tem gente que não consegue. Mas aí que tá, quem vai arriscar, né. Sim, sim, concordo. É uma loucura. Eu sou também totalmente Tem contra gente que dizem até que é genético, né. contra as drogas, contra a liberação de qualquer droga que seja, inclusive a maconha, porque eu acho que é uma porta de E é um entrada escape também. para outras drogas, que se você Teve deixa eu pensar, acho que teve um jovem que até falou isso, é o mais leve que isso começa. Só que ele vai parando de fazer efeito, então preciso de um mais forte, preciso de um mais forte, preciso de um mais forte, quando você vê você tá no crack. que é o mais barato, porque aí você também vai ficando sem dinheiro, e aí você vai indo para o mais barato, que é o pior, né, Eu que é o posso falar uma coisa, depois você corta, se pode. não puder. Um Aqui traficante pode falar tudo. um traficante virou pra mim e falou bem assim: "Roberto, você conhece uma barra de rapadura?" Falei: "Conheço". A gente compra aquilo ali, 1 quilo de de crack, 1 quilo de crack. Eu faço 70.000, 80.000. Como que eu vou falar pra essa pessoa ganhar um salário mínimo é melhor? Ele é claro que a consequência é a minha vida, é a minha liberdade, Uhum. mas eles estão nas ruas e todo mundo sabe quem eles são, e nada acontece, entende? E aí eles vão comprar, e como é que funciona para as pessoas em situação de rua? Eles recebem um apoio do governo, então eles recebem R$ 600 parece por mês, tá? Os traficantes pegam os documentos e dão a droga. Chegou o dia do pagamento, eles vão no banco com o traficante, sacam o dinheiro e entregam. E já devolve o documento, porque vai ficar devendo de novo, entende? Então a vida dos traficantes ainda é uma coisa à parte, que ainda tem que ser conversado, do que ser feito à parte, Isso, nem entramos nesse né. detalhe, nem é o nosso Não é o objetivo nosso aqui, objetivo, mas é para você ver mas é uma como é que é uma sequência, é. entende? Então assim, será que o governo está ajudando de fato? Porque esse dinheiro não está sendo. Então daí que no É a mesma início coisa o pessoal que recebe Bolsa Família e tá apostando nas bets. Será que essa pessoa precisa do Bolsa Família? porque no início eu lembro que assim, a gente e as pessoas teve até um policial uma vez que abordou a gente e perguntou por que que a gente fazia aquilo, e eu conversando com ele: "Não é para fazer mais, vão nas comunidades doar, porque aqui vocês estão alimentando o vício deles". Falei: "O senhor acha que é R$ 10 que vai fazer a diferença? O senhor acha que é os R$ 10 de uma marmita?" Ele: "É porque o dinheiro que ele não tá comprando a comida, ele tá usando droga". Falei: "Se eu não der comida, ele vai usar droga do mesmo jeito, só para avisar o senhor".
Mas enfim, eh, eles não têm mais a consciência do que é ser um ser humano. Eles não têm mais a consciência do que é ser um adulto, do que ter responsabilidade. Eles não têm consciência. Então não adianta a gente tentar colocar isso neles. Eles vão pegar os R$ 600 e vão usar de droga sim. A comida pronta, o que que eles vão poder fazer com ela? Comer. Então eu sempre falo para as pessoas, a gente não doa dinheiro. Não doa nada que eles possam vender, porque eles vão vender. Uhum. A gente já chegou num paredão, entregamos coberta assim, ó, no paredão todinho. O traficante veio e recolheu todas. Porque eles estão devendo. E qual é a consequência disso, né? Eles precisam pagar a dívida. E aí sim, nesse caso, a rua tem lei, porque eles precisam pagar o que devem. Então não é um assunto muito fácil de lidar. O que a gente faz é falar para eles: olha, se vocês quiserem ajuda, a gente está aqui. Se vocês quiserem qualquer tipo de tratamento, a gente está aqui para ajudar vocês. Mas se vocês não quiserem, a gente quer dizer que a gente está aqui, que a gente enxerga vocês. E vamos comer que tá gostoso e tá quentinho? E a gente ainda Antes de come com esfriar, né? eles, a gente come com eles, a gente leva suco, leva refrigerante, a gente senta lá e conversa. Porque mais do que isso a gente também não consegue fazer. Infelizmente, né, a gente queria muito poder pegar todo mundo, colocar em casa e cuidar, mas não tem como, é inviável. E como é que a associação se mantém? S Doações, só as vocês doações dos amigos, não tem outra. como é que as pessoas fazem para poder ajudar lá? Quem quiser ajudar é o Instagram? Tem o Instagram, né, que é o Então fala aí arroba seu Instagram, que a gente vai arroba botar na descrição tá, também do episódio, mas fala aí para todo mundo. é o arroba nossa.ação.diária. Lá a gente posta tudo do que a gente faz com as crianças, com as famílias, com as pessoas em situação de rua. Eh Aí quem quiser ser voluntário também consegue entrar lá, quando entra lá no link, acessa o link, já vai direto para o meu WhatsApp, então já consegue também esse contato. E assim, não é só, né, às vezes as pessoas falam: "Mas vocês vão para as ruas e só escutam e só levam comida?" Gente, aquilo transforma a gente. A gente aprende a ser mais grato por tudo, por absolutamente tudo. A gente vai para as comunidades atender as crianças, eu fico: "Obrigada", porque para mim não falta nada. A gente vai para as comunidades entregar o alimento, entregar um remédio, fala: "Obrigado", porque quando a gente está doente, a gente pode pegar o remédio que a gente precisar. Você acha que esse trabalho nas comunidades e com as crianças é um trabalho mais importante, porque você está prevenindo que aquelas crianças um dia se tornem esse morador de rua, É, dependente químico ali? eu não tenho nem como dizer que é mais importante, porque todo mundo é um ser humano, né, e precisa de ajuda. Mas as crianças, eu acho que a gente tem um carinho muito especial, porque elas não têm culpa. Elas absolutamente não têm culpa. Por exemplo, os pais muitas vezes escolhem estar naquelas situações, as crianças não. Então quando a gente vai lá e recebe um abraço delas, é uma coisa, assim, inexplicável. "Um tia estava esperando por vocês". Esperamos tem criança que não dorme. Quando a gente marca a ação, fica uma semana sem dormir esperando a gente chegar. Vocês avisam Hã? previamente? A gente Avisam lá a avisa, comunidade que organiza, né, vai? Aham. direitinho, organiza direitinho. Então, assim, o que a gente faz pelas crianças é mostrar para elas que elas estão sendo vistas. E que, apesar de tudo, há esperança, né, há esperança. Então a gente faz as ações 3, 4 vezes no ano, a gente já fez até aniversário. Uma das comunidades que a gente entrou: "Ai, eu queria tanto uma festinha, tia, você faz pra mim? Com o Homem-Aranha". Eu falei: "Vamos fazer a festinha com o Homem-Aranha". Mobilizamos todo mundo, fizemos a festinha do Homem-Aranha. Fizemos uma festinha das princesas já. Fizemos um aniversário de 15 anos na estrutural, de gêmeas. Então, assim, a gente tenta mostrar pra eles que, apesar de, é possível, né. As gêmeas que a gente atendeu na estrutural, elas nunca tinham andado de escada rolante. A gente levou elas para o shopping pra escolher a roupa da festa. Elas com medo, assim, a gente ficava olhando: "Gente, é uma coisa tão simples pra gente". A gente falou: "Vocês querem lanchar?" E uma olhando para a outra, eu acho que os pais certamente tinham dito: "Não peça nada, não fale nada". Daí: "Vocês podem escolher lanchar, vocês querem?" "Tia, pode ser no McDonald's, que a gente nunca viu". Eu falei: "Pode, vamos lá". E elas tentando escolher o lanche mais barato e toda sem graça, a gente fica assim: "Gente, pra gente é muito simples", né. E por que não? A gente já recebe tanto, a gente já é tão abençoado, por que não abençoar também? E aquelas crianças nunca vão esquecer esse dia, Sim, né, marca para a o vida resto delas, da né. vida. Eh, vo e vo com as crianças, Roberto, que eu fico muito tocado, assim, quando é criança. Tem alguma outra ação para, por exemplo, de repente, adotar uma criança para acompanhá-la nos seus estudos, na capacitação, no tratamento, por exemplo, eventualmente um tratamento dentário, que também é importante, ou vocês operam só nessa questão da Não, alimentação? a gente já fez alguns apadrinhamentos, né. A gente tem vários casos, por exemplo, de um jovem lá da estrutural, também um menino, ele precisava de acompanhamento para conseguir um diagnóstico, que ele tinha comportamentos agressivos, ele tinha alguns problemas de relacionamentos na escola,
E a gente conseguiu acompanhar ele do início até o fim, até o diagnóstico, até os remédios, até conseguirem pelo INSS agora a aposentadoria dele, então a gente conseguiu acompanhar todo o trajeto. A gente já teve casos de crianças também com problemas oftalmológicos, que a gente acompanhou desde o início também, até conseguir o óculos para eles. Então a gente consegue, de acordo com o que vai chegando para a gente, é claro que a gente tem que filtrar, porque a gente não dá conta de ajudar todo mundo, mas a gente faz esse acompanhamento do início até o fim. Até te falar assim: agora vocês estão bem, agora vocês conseguem seguir. Principalmente com crianças. Né, com as famílias a gente faz o alimento, a roupa, os móveis, o remédio, mas com as crianças a gente consegue acompanhar. Então toda criança que chega pra gente com alguma dificuldade ou com alguma necessidade a mais que demanda tempo, a gente consegue se organizar para ajudar. Cara, legal. Isso acho que é fundamental para o É. futuro, Não né. é, e porque assim, a criança também, ela não tem noção de que ela precisa do alimento. Ela sabe que tem um pai ali que vai suprir, né. E essas necessidades a família muitas vezes não dá conta. Ou às vezes o acesso pela rede pública demora muito. E são coisas que são emergências, que são urgentes, né, que dependem disso ali na hora. E o projeto ID, o que que é? Explica pra gente. A gente fez uma ação em setembro, lá na Praça do DI. A gente juntou o projeto ID e o projeto de barbearia, SW. A barbearia vai com a gente para cortar o cabelo deles, então faz o corte barba, né, e o projeto ID vai com a carretinha do banho. Então uma carretinha dessas que acoplam no carro, tipo, deixa eu tentar explicar, aquelas carretinhas de mudança. Aham. Só que ela é toda fechada e tem chuveiro lá dentro. Água quente, gente, é chique. Água quente, a gente leva shampoo, sabonete, perfume, pasta de dente, escova, roupa. Então eles escolhem a roupa deles, toma banho, passa na barbearia, corta o cabelo e faz a barba. Ainda almoça depois. Sai novinho em folha. Sai novinho em Mas folha. esse projeto é outra ONG? Oi? É outra São. ONG. Então o que a gente faz? Vocês se unem para fazer uma ação específica. É, tem muita gente, e de verdade isso, tem muita gente precisando de ajuda, mas tem muita gente para ajudar também. Então Brasília é recheada de projetos. Então normalmente a gente junta com a ONG Por Amor, que é lá da Samambaia, com o projeto ID, com o projeto da barbearia SW, junta todo mundo e faz ações maiores, né, porque aí cada um doa um pouquinho. Nesse projeto a gente conseguiu doar as roupas e a comida. O projeto ID veio com a carretinha do banho. A barbearia já veio com tudo pronto. E eles têm um curso de barbeiro, então eles vêm com os alunos, então os alunos também estão ali aprendendo, e a gente E também está sendo ajudando. e ajudando. Então a gente consegue montar aí uma equipe bem bacana. Não, é legal, quando se une forças dá mais gás, né. Muito, muito, A gente muito. vai mais longe, é bom A gente demais. tem uma ação agora para esse sábado que vai ser assim, vai ter a carretinha do banho, vai ter a barbearia e vai ter a gente também com alimentação. Legal. E você tem, Roberta, alguma história aí de uma pessoa que vocês conseguiram ajudar que realmente transformou a vida da pessoa? Ela saiu das ruas ou saiu das drogas, hoje tá estável, tá com a vida alinhada. Cite aí alguns desses, se Hum. você tiver alguns exemplos, assim, que Eh, te tocaram, assim, que te deixam hoje mais emocionado. hoje a gente tem o Cristiano, que ele desde o início a gente começou a ajudar ele lá em 2020, né, e hoje ele mora no kitnet em Taguatinga, a gente visita ele de vez em quando, a gente conseguiu ajudar ele a mobiliar kit. Ele foi aposentado, né, pelo INSS, e ele fala que é porque a droga comeu tudo que ele tinha. E de fato a droga faz isso, tá, a droga, não vou dizer que ele se torna um inútil, mas ela muda, né, ela muda mesmo a pessoa, muda a saúde, muda a mentalidade, muda os pensamentos, muda tudo. Então o Cristiano hoje ele consegue, ele mora sozinho, ele tem a aposentadoria dele, ele tem as coisinhas dele, de vez em quando a gente vai lá, escuta ele, abençoa ele, de vez em quando ele liga pra gente e fala: "Quando estiverem passando por aqui, deixa uma marmita aqui pra mim também". Mas ele é uma vitória pra gente, porque a gente acompanha ele desde 2020. A gente tá com 10 hoje que estão em casa de recuperação, né, que a gente faz as visitas, que a gente tá lá acompanhando. A gente fez um retiro junto com a Igreja Sem Paredes esse ano. A Igreja Sem Paredes que organiza tudo, foi muito bacana. Foram mais de 100 pessoas em situação de rua que estiveram lá, e dessas pessoas que quiserem ir para as comunidades terapêuticas também foram. Muitas voltam para as famílias, muitas voltaram para suas cidades também de origem, né, então a gente ainda consegue fazer isso, a gente consegue passagem, a gente dá um jeito, liga para as famílias lá de onde elas estiverem, e olha, busca quando chegar aí, para ele poder ter certeza que vocês vão estar aí com eles. Então isso a gente também já faz. E agora, a gente tá com 2 ou 3 que já estão trabalhando, que já estão numa empresa trabalhando, e de vez em quando encontram com a gente na rua também, só para dizer: "Olha, tô firme, tô trabalhando ainda". Oh, que bom, isso deve dar uma satisfação interna em você, né, uma gratidão a Deus por ter conseguido tocar a vida dessas pessoas e transformar de alguma forma.
todo ano a gente faz uma retrospectiva, né, da quantidade de marmitas, da quantidade de cesta, de pessoas abençoadas. E cada ano a gente se assusta e fala: "Gente, como assim a gente fez tudo isso?", né, como assim tantas famílias foram alcançadas, tantas pessoas foram alcançadas. E é isso que move a gente, saber que mesmo que seja um dia, que a gente abençoou a vida de alguém, que a gente deu a atenção que aquela pessoa merecia. Então isso pra gente já é o suficiente. Por mais que elas não mudem de vida, mas saber que pelo menos elas sabem que existem pessoas que as enxergam, né. E quem mais ajuda ali? O povo, a comunidade ou o governo? A gente? Quem mais ajuda vocês, a ONG? Não, Tem a gente alguma não tem ajuda do nenhuma ajuda, governo? não. A gente não tem nenhuma É ajuda de só da comunidade ali que abraça a causa e só dos doa? amigos e dos voluntários. O que que a gente faz? A gente quer fazer as ações de Natal, né, vão ser 3. Aí todo dia a gente posta no Instagram, a gente posta para os amigos, os voluntários também se mobilizam, postam, vão buscar doações, postam nos condomínios onde moram, e a gente consegue o que a gente precisa. A gente nunca teve ajuda de nada, até porque falaram que a gente só consegue ajudas maiores se a gente tiver a sede, se o CNPJ tiver mais de 2 anos, né. Agora a gente já tem, acho que vai fazer 3 anos agora, o ano que vem. Mas mesmo assim a gente nunca buscou nenhum outro lugar. A gente busca dos amigos de quem vê, né, o que a gente realiza. Uhum. Essa ação do Natal, o que que é? Vocês levam presentes para as Então a gente crianças? não consegue levar presente no Natal, por quê? A gente faz a maior campanha no Dia das Crianças. Então no Dia das Crianças a gente doou mais de 150 brinquedos. Foi incrível o que a gente fez no Dia das Crianças. Multiplicou, tudo multiplicou lá na hora. Mas agora no Natal a gente faz rua, né, com a barbearia, carretinha do banho, almoço. Dia das Crianças, a gente vai fazer no dia 14, né, o Natal para as crianças, com lanche, entrega de um kit de guloseimas. Então a gente vai montar uns kitzinhos bem bacana para elas, e a gente vai fazer uma ceia para algumas famílias lá de Águas Lindas e vai entregar a cesta básica. Então a gente vai conseguir entregar para as crianças caixa de bombom, no dia 14 vão ser cesta mesmo, com doces, bombons e tudo que a gente conseguir arrecadar. Agora brinquedo a gente só consegue uma vez por ano. Porque a maioria das pessoas que tinham brinquedos em casa para doar, doam em outubro. E aí não tem em dezembro ainda, né. Então a gente só vai conseguir arrecadação de brinquedo no ano que vem, em outubro de novo. E qual é a relação que você acha que isso tem com Deus, para Ah, mudar a vida das pessoas? não, é tudo dele. Porque, normalmente quem está na rua ali já não tem mais fé em nada, né, já está desacreditado de tudo e vai viver aquilo ali. Você acha que a fé pode transformar ali alguém? É só ela que Você pode, na vocês verdade. levam essa conexão com a igreja para a rua também ou não? Sim, na verdade a obra é dele, né, tudo é do Senhor e tudo é para ele. Mas aquelas pessoas e de novo, muitas delas conhecem a Deus. Muitas delas já serviram a Deus, independente da igreja, de novo. Não é da igreja que a gente está falando, é de Deus, é de Jesus. A maioria delas serviram. E elas se decepcionaram com o homem, e aí se afastaram de Deus. E aí o que a gente tenta resgatar nelas, é que Deus continua ali do mesmo jeito, amando elas do mesmo jeito. Deus levanta a gente para ir lá ajudar eles, né. Então a gente fala pra eles: "Gente, não é por nós". De verdade, por mim, eu estaria na minha casa deitada vendo televisão, tranquilamente, nessa época do ano vendo filme de Natal. Mas Deus que incomoda a gente para estar ali. E é por vocês, é pela vida de vocês, porque Ele ama cada um de vocês. A gente teve um que a gente resgatou lá na Samambaia, e eu levei lá para Águas Lindas. A gente saiu de Taguatinga, eu fui pra Samambaia, cheguei em Águas Lindas. Quando eu cheguei lá na comunidade Era Peixe, ele falou: "Não vou ficar aqui". Eu falei: "Tudo bem, eu vou te levar embora". Ele: "Você não tá chateado?" Eu falei: "Não". Ele: "Você tem certeza?" Eu falei: "Deixa eu te falar uma coisa, eu não vim por você. Eu vim porque Jesus me encomendou, porque Deus pediu pra eu vir. E se Deus me pedir amanhã de novo pra eu vou vir de novo. Não é sobre você, fique tranquilo. E de novo, por mim eu estaria na minha casa. Agora deixa eu te contar uma coisa, eu vou sair daqui e vou te deixar na rua. A minha vida vai seguir do mesmo jeito. É você que tá perdendo a chance de ter a vida transformada, não sou eu. A minha vida vai seguir. Eu vou pra minha casa, vou deitar no meu sofá e tô em paz. E eu vou te deixar na rua. A escolha não é minha. Não sou eu que transformo, não é a Roberta que transforma, não é a nossa ação diária que transforma. Se a pessoa não quiser, ela não vai ser transformada. Mas a gente precisa dizer pra elas que, olha, Deus chama do mesmo jeito. Mas até ele só pode fazer algo por você se você quiser. Deus A não porta foi invade. aberta, né? Deus não invade. A gente deixa isso muito claro. Deus não vai invadir a sua vida. Ele não vai te obrigar a seguir ele. É porque muita gente, às vezes, põe a culpa disso em Deus. Sim. Principalmente quem não quer acreditar em Deus. Olha, tá vendo? Ó, Deus não existe. Olha aí o que está acontecendo. Uhum. Olha o tanto de gente que tem na rua. Olha o tanto de crime, não Sim. sei o quê. E Deus tá ali, naquelas situações todas Deus tá ali. Mas a pessoa tem que falar: "Eu quero". É porque Deus deu o livre-arbítrio para as Sim, pessoas de escolherem o que elas querem fazer da vida é dela. sobre isso. E aí você pode escolher para um bom caminho, você pode escolher para um mau caminho, É sobre isso. né.
Eu já bebi muito, gente, já bebi, já fumei, já fiz de tudo um pouco. E eu lembro que quando no processo da minha conversão, era isso, você vai abrir mão, porque é sobre você, não é sobre o outro. É sobre o que você quer na sua vida. Você está disposto a abrir mão? Você está disposto a largar o que você gosta? Você está disposto? Porque se você não estiver disposto, não vai ter Roberta, não vai ter Nossa Ação Diária, não vai ter Projeto IG, Onde Por Amor, não vai ter o senhor, não vai ter ninguém que vai poder invadir. Não existe isso. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Quem não quer ser ajudado, a gente não pode fazer nada. No máximo que a gente pode fazer é orar. Falar, Deus, alcança lá, porque a gente não conseguiu. E é isso que as pessoas precisam entender. Ninguém está nas ruas ajudando nenhum projeto achando que vai mudar a vida de ninguém. A gente está ali para ser o suporte. Você quer ter a sua vida transformada? A gente tem um caminho. E às vezes também, Roberto, para dar sentido à própria vida, né? Porque faz parte da nossa vida estender a mão para o outro, Sim, principalmente quem tem mais. Eu penso que quem tem mais responsabilidade, né? Fico até feliz de saber que o Alexandre Crisp te ajudou bastante. Eu nem o conheço, mas sei ele é que incrível. é uma pessoa que tem a possibilidade de ajudar bastante os outros, né? E eu acho que é um pouco isso. Quem vai conseguindo ir além, prosperar mais, vai dando Ajuda quem está ali na base, né? ajuda quem está ali na base, vai ajudando a mitigar esses problemas que a gente tem em toda a sociedade, né? Até um dia, se Deus quiser, a gente não tiver mais ninguém passando fome, ninguém Sim, morando na rua, né? Ninguém desempregado, todo mundo conseguindo ter uma vida digna. E eu tenho certeza que para isso acontecer, as pessoas têm que estar próximas a Deus, sem sombra de é. dúvidas. E aí eu te pergunto, você acha que um dia a fome vai acabar? Não. E aí é bíblico, tá, gente? Não vai, sempre vai existir pobre no mundo. Tá lá escrito, bonitinho. A não ser quando Jesus vier. Mas o que a gente precisa entender é que a gente pode amenizar a situação. Né. Dentro do que a gente tem, a gente consegue ajudar. Tem gente que não consegue ajudar, por exemplo, a gente até falou essa semana, tem gente que não consegue ajudar com uma cesta básica, consegue ajudar com um flocão. Não é o quanto você tem, é o que você pode fazer com o que você tem. Porque se todo mundo ajudar com um flocão já é coisa pra E caramba, já, né? Imagina. eh, eu tive uma situação lá no meu condomínio que uma família tá passando muita necessidade, e aí eu postei no grupo do condomínio. Falei: "Gente, quem puder ajudar, deixa aqui na minha porta que eu vou lá entregar". Chegou. Ninguém precisou ir no mercado, ninguém precisou fazer grandes ações. Cada um deixou lá um pacote de feijão, um macarrão, um flocão, um óleo, um açúcar e conseguiu. Assim, a ação hoje, a gente não tem grandes doações, né, a gente até queria, porque a gente quer fazer grandes coisas, mas a gente não tem grandes doações. As doações que entram pra gente é R$ 30, R$ 40, R$ 100, 20. Tem uma que eu acho linda, que a pessoa doa R$ 7, R$ 5, R$ 3, que eu falo: "Gente, era o que tinha na conta", eu tenho certeza disso. E aí a pessoa que a gente mais fica grato de poder ver ali, sabe. Não é sobre o quanto a gente tem, é sobre o que cada um pode fazer com o pouco que tem, sabe. Eu também não tenho muito, mas eu dou o meu tempo. Que é muita Eh coisa. Sabe, a gente não precisa, eu não tenho condições financeiras de ajudar. Doa o seu tempo. Busca doação onde tiver que buscar. Vai para as ruas, vai numa comunidade. A gente consegue transformar de algum jeito. Uhum. É porque às vezes a pessoa acha que se ela for, ela vai ficar presa àquilo para sempre. E não é, né? Você pode ir voluntariamente um dia, no outro dia você não pode, tudo bem, depois você vai É. de novo, e você Posso nem abrir meu todo mundo coraçãozinho? pode, por favor, essa aqui é a Brasília do A seu pessoa vai ficar coração. para sempre. Ela Ela vai não vai ficar, conseguir porque a sair. gente não consegue. A gente não consegue. A gente teve algumas pausas nesses anos, né, por falta de doação, por problemas de não ter logística para fazer mais, e a gente fez pequenas pausas, mas a gente fez. E aquilo me doía. E eu chorava todos os dias, falava: "Deus, faz alguma coisa, porque não dá para não ir. Não tem como não ir. Eu preciso que o Senhor levante quem tiver que levantar, que o Senhor busque aí as pessoas que tiverem que buscar, mas a gente precisa continuar, porque você não consegue". Quando você descobre que você é o motivo de alguém dar um sorriso no dia, quando você recebe o abraço de uma criança, quando uma família te mostra que a vasilha do arroz estava vazia, você não consegue parar. Não consegue, independente da dificuldade que seja, você vai dar um jeito, entende? Porque é muito além do que ir lá entregar uma comida. É a pessoa tá te esperando. Ela não tá esperando outra pessoa, ela tá esperando você ir lá. Já teve casos de eu não conseguir ir, porque a minha grade da escola mudou e eu trabalhava, agora eu tô trabalhando à tarde. E essa pessoa: "Mas a gente estava esperando a Roberta chegar". Isso me doía, que eu falava: "Gente, mas Roberta, a gente entregou a cesta, mas eles falaram que querem você lá". Então, assim, é isso que faz a diferença, não é o que a gente leva.
É porque você tá ali na linha de frente, aí o seu rosto acaba sendo mais marcado, ou mais visto, né. Eu ia até te perguntar sobre isso, como é que você faz para conciliar tudo isso? Porque você É dá uma loucura. aula, você é professora, você tem a sua vida pessoal, você tem a igreja que você frequenta, e tem todas essas ações. É Como uma conseguir loucura. conciliar tudo, Roberta? É uma loucura, mas a gente dá um jeitinho. É por amor, sabe, eu dou aula por amor, eu sirvo por amor, e eu faço ação por amor também, então a gente consegue organizar direitinho. Eh, e as pessoas acham que é preciso muito e não é, sabe. Não, você não precisa de muito tempo, você não precisa de muitas coisas para fazer. O que eu preciso fazer basicamente e aí isso para mim que eu organizo, né, eu organizo as ações, convido os voluntários, faço as compras, algumas vezes voluntários até me ajudam nesse processo todo também, mas o tempo que eu tenho que doar não é muito, não é muito, é pra gente ver como é que a gente consegue transformar tantas vidas com pouco tempo. O problema é que a gente sempre tem alguma coisa mais importante pra fazer, né, eu sempre falo às pessoas: "Gente, pra mim é um trabalho, você falta seu trabalho?". Você pode falar para o seu trabalho: "Ah, hoje eu não vou, hoje eu não quero". Não. A gente não pode, então pra mim é um trabalho, assim como qualquer outro, tá ali ó, na minha rotina, eu preciso fazer, né. E às vezes você tá tão cansado, fala: "Não, hoje eu não vou, hoje eu não vou". Mas você chega na rua, parece que você se reinicia. Você chega numa comunidade, a sua energia volta, retoma, você tem tudo, sabe, você parece que, assim, seu combustível diário tá ali. Por isso que, de novo, é diário, sabe, é diário. O respeito que as pessoas têm pela gente é uma coisa incrível. As ruas têm confusão? Tem. As ruas são perigosas? Tem. Quando a gente chega, cessa tudo. Quando a gente chega, se alguém estiver usando droga, eu volto e mando guardar. Fala: "Respeita eles que eles estão aqui". Se tá tendo alguma confusão, eles são o primeiro a separar. Fala: "Separa que eles estão aqui". Então, assim, a gente chega e tem respeito pela gente. Eles podem estar brigando, podem estar dormindo, o que for. Eles olham pra gente com muito respeito, né, isso também é importante. Tem, alguma história que te impactou, assim, não de recuperação, mas de alguém que tinha uma vida super estruturada e que tá na rua? Aquela pessoa abandonou tudo, tinha uma vida que todo mundo gostaria de ter e a droga fez ela chegar aqui na rua. A gente tem Porque a muitas gente acha que assim. todo mundo que tá na rua, o cara já nasceu ali, Hum, era pobre, não sei o quê e tal, e não é. não é, não é. Tem muitos advogados, médicos, eh, já teve caminhoneiro também, tem um bocado. Tem um senhor, gente, ele tá até sumido, dá até um desesperozinho falar dele. É um senhor mesmo, de barba branca, sabe, tipo Papai Noel. A gente encontra ele de temporadas em temporadas. E ele saiu de casa, abandonou a família, abandonou tudo. E às vezes quando ele some, vai pra casa do filho, lá em São Paulo, eu acho. E aí uma vez eu falei pra ele: "Vamos, a gente te leva, o senhor já tá cansado, o senhor não aguenta mais". Ele: "Roberta, a rua tá na veia, corre aqui, ó, eu não consigo mais. Eu já tenho mais de 20 anos aqui, eu não consigo não estar nas ruas. Eu sei que o que vocês querem fazer é me ajudar, mas corre na veia a rua tá aqui. E sabe por que eu duro tanto tempo na rua? Porque eu não ouço, eu não enxergo, eu não vejo. É isso que te mantém vivo na rua". Então hoje eles têm uma dependência da rua também, não é só da droga. E, na sua opinião, Roberta, o que que o Estado, né, o governo deveria fazer com esse pessoal de rua? Porque eles não querem sair dali, a maioria, né. Como é que deve ser essa relação? É difícil porque para eles saírem dali eles têm que ter tratamento, e para eles terem tratamento eles têm que querer, e eles não querem. Então assim, por mais difícil que doa, sempre vai existir. Mas aí, mas e qual é O a que ação? o que Porque pode ser feito, por exemplo, pelo governo, que está sendo feito, tá, as casas-abrigo, né, tem um instituto Barba na Rua, é muito famoso também aqui em Brasília, eles fazem um trabalho fantástico. Tem as casas de acolhimento que eles estão aí por trás, nos bastidores ajudando, tem vários outros projetos que acolhem esse também. Mas o governo está abrindo casas de acolhimento, no frio o governo abriu muitos locais para eles poderem dormir. Mas você restaurar a vida de uma pessoa é muito mais do que isso. Você tem que devolver a dignidade dela. Então você tem que ter um tratamento, você tem que ter um trabalho, tem que ter um local para morar. E o governo consegue fazer tudo isso. Não para todas essas pessoas ao mesmo tempo, né, simultaneamente. Então, de verdade, eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida muito além do que se fazer. Não é você abrir uma casa e botar eles lá dentro, porque eles vão continuar doentes. Eles vão sair de lá, vão roubar, vão traficar, vão usar droga e vão voltar para lá, porque é isso que a casa-abrigo faz, né, eles entram 6 da tarde, tem que sair 6 da manhã. E durante o dia?
É muito mais complexo do que a É, gente não é imagina, né. simples. Eu penso que o governo tem que começar combatendo o tráfico de drogas, né, porque é uma coisa que alimenta aquilo ali também, né, que são as pessoas que não estão morando na Sim. rua, né. Então os traficantes passam ali para fazer todo aquilo continuar funcionando, ter o seu lucro, né, e E eles não aí são usuários, né, a e maioria não são e deles. a maioria não é usuário, exatamente. Então, assim, não é tão simples, porque se a gente for falar sobre os traficantes, sobre as drogas, a gente vai chegar em outro Sim, lugar. sim, Então não é uma estrutura tão simples de se pensar. sem dúvida. E qual o seu sonho que ainda não está realizado aí dentro desse tudo que você faz aí, Roberta? Então nossos sonhozinhos, assim, estão lá nas nossas listinhas, é a gente conseguir esse espaço físico, né, a gente precisa ter um lugar onde a gente possa cozinhar, onde possa guardar as doações, onde a gente possa se organizar para sair, onde a gente possa receber as doações. Porque tem instituições, tem empresas que querem ajudar e não podem. Porque, até na organização deles, eles precisam conhecer a instituição. Então, hoje a gente não consegue isso. Então, a gente precisa ter um espaço físico. E a nossa comunidade terapêutica, né? Esse aí é o sonho dourado, mas aí envolve muito mais do que só os voluntários, envolve toda uma estrutura. O que que é a comunidade terapêutica? É Então, uma casa de acolhimento é das uma casa de pessoas acolhimento, de dependentes tratamento, químicas? né? É. Só que a nossa ideia é fazer uma casa onde eles entrem, façam tratamento, aprendam uma profissão ali dentro, e já tem muitas que são assim. A gente visitou até uma há pouco tempo. Eles fazem a parte de agricultura, eles fazem a parte de pedreiro, de marceneiro, até de hotelaria, barbeiro. Então, eles aprendem profissões enquanto eles estão ali em tratamento. Quando eles saem de lá, eles têm uma casa, um espaço, umas kitnets, um local, onde eles vão ser abrigados durante determinado tempo e são inseridos no mercado de trabalho. Então, olha a loucura do que a gente quer, né? A gente quer uma casa onde a gente consiga tratar eles, profissionalizar, dar uma estrutura para eles terem uma casa e já sair de lá com emprego. Então a gente precisa aí de uma ligação e de muitas pessoas envolvidas, né, até de empresas que queiram colocar no mercado de trabalho, porque isso também é muito difícil. Sim. E muitos relatam isso. Quando vê a ficha deles, fala: "Na minha empresa não". Uhum, Então muito deles nem conhecem, nem conseguem trabalho. uhum. E aí quando consegue é um trabalho informal, Isso aí vai ter que estar no propósito do empreendedor de querer de ter querer uma mudar. ação e querer ajudar a mudar essa realidade. Mas esse é o nosso sonho. Esse sonho exige uma estrutura grande, né. Grande, porque assim, o que que a gente pensa? E aí dentro de tudo isso que a gente conversou, o Alexandre fala muito isso, a gente enxuga gelo. É só isso que a gente faz. Né, a gente não faz um grande trabalho, a gente não faz uma mega nada disso. A gente enxuga gelo, porque a gente vai lá, dá o alimento hoje, amanhã ele tá com fome de novo. A gente vai lá, dá o alimento, amanhã ele tá com fome de novo. Então, assim, a gente não muda nada, a gente não muda a realidade, né, a gente faz, Você o ameniza o mínimo, problema da no pessoa ali, né, dia. é no dia. Olha como isso é difícil, Por isso né, que "Nossa, chama nossa ação diária. mas vocês têm toda essa estrutura, todo esse trabalho para um dia", não é para um dia não, é para uma refeição, porque de manhã, de tarde a gente não fez nada a respeito, a gente deu refeição à noite. Então isso é muito difícil. Então a gente saber que a gente não pode ir além, né, gera uma inconformidade no nosso coração, tipo, a gente precisa ir além. Esses dias a gente também tem feito, acho que desde o meio do ano, a gente tem atendido as UPAs também. A gente termina as ruas e vai para as UPAs da Ceilândia. E lá a gente vê muita criança. E lá a gente vê muita família que está ali o dia inteiro esperando atendimento. Então quando a gente chega com alimento, gente, a alegria daquelas crianças, daquela família que está ali o dia inteiro, mas de novo, é um dia. Então a gente precisa pensar em algo que a gente possa crescer para ajudar a transformar e não Mas ajudar a emergência. mas não importa, né, Roberta, se você fez uma pessoa feliz por um dia, Por um minuto. isso já é muito É. gratificante, né. Roberta, estamos chegando ao fim. Quero te agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Quero que você diga aí para nossa audiência dessas ações de agora e quem puder ajudar, como é que faz para entre em contato com quem, ou é só ir lá pelo Instagram? Por Então favor. vamos lá. Nós temos 3 ações previstas agora para esse final de semana. No dia 13, a gente tem na Praça do DI, lá em Taguatinga, banho. E aí quem tiver carro com reboque, gente, já entra em contato com a gente tem que buscar a carretinha do banho. Mas vai ter banho, a gente vai conseguir. Vai ter o pessoal da barbearia também. E vai ter comida, a gente vai fazer uma ceia de Natal nas ruas no dia 13, a partir das 10 horas lá na Praça do DI. À noite, lá em Águas Lindas, vai ter uma ceia para 15 famílias, onde a gente vai entregar cestas básicas também, vai preparar um jantar bem especial para eles. E no dia 14, lá em Santo Antônio,
a gente vai conseguir fazer uma ação com as crianças. Lá vão ser 35 crianças que a gente vai atender, com guloseimas, com lanche, cachorro-quente, pipoca, algodão doce. A gente vai levar um dia diferente para elas, né? Elas que estão tão acostumadas ali com o básico, a gente vai tentar alegrar o dia delas com tudo aquilo que criança gosta. Então, quem quiser fazer parte, quem quiser doar, quem quiser conhecer o projeto também, é só ir lá no Instagram e se quiserem falar comigo, é só clicar no link, já vai direto para o meu WhatsApp, a gente pode conversar também. E o que vocês tiverem de dúvida que a gente puder ajudar, sejam bem-vindos. Muito obrigado. E a pergunta final é: Brasília está no seu coração? Ai, muito. Muito, gente. Ah, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue transformar, né. E muitas pessoas vêm para cá com sonhos, né. Então, muita gente também que está na rua, nem falei sobre isso, veio para Brasília em busca de um sonho, né, e acabou não conseguindo e se frustrando e estando nas ruas. Mas Brasília é o sonho de muita gente, né, então que a gente possa resgatar essas pessoas que têm sonhos de estarem aqui. Sem dúvida. Brasília é a capital dos sonhos. Roberta, muito obrigado. Foi muito inspirador escutar a sua história. Espero que tenha Obrigada. tocado aí o coração de muita gente para poder ajudar a nossa ação diária a crescer cada vez mais. Amém. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para você receber todas as notificações dos novos episódios, deixar o seu like e o seu comentário sobre esse episódio. Muito obrigado e até a próxima.